A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e gloriosa. Estamos trabalhando no livro de Gálatas. Hoje vamos do capítulo 3, do 1 ao 14, que esse capítulo é bem extenso. O tema é crente vive pela fé, porque o Senhor já veio. Foi pela graça que Ele salvou a mim e a você. É pela graça, é pela misericórdia dEle. Então, cuidado com leis que não é do Senhor. Eu não estou me referindo às leis da terra. O homem faz lei, temos que respeitar sim. Tem que ter horário de trabalho, você assina sua carteira. Existem regras. Eu estou me referindo a determinadas leis na Bíblia que Jesus veio e quebrou. E Paulo teve essa sensibilidade de notar isso. E olha que Paulo não foi apóstolo de andar com Jesus. Pelo livro que eu li, Paulo foi mais ou menos depois de 7 anos, diante dos estudiosos, que Jesus morreu, ressuscitou e foi para a glória, que Paulo teve um encontro com Jesus, que Jesus se encontrou com Paulo. Mas Paulo, ele tinha uma sensibilidade, uma coerência, um guerreiro com as coisas do Senhor. Isso me disse que eu e você tem que orar e ler a palavra. Eu e você, quando receber a mensagem, glória a Deus, mas examine em casa, examine as escrituras, para você entender. Pessoas que gostam muito de profecia, tenha cuidado, vá para a Bíblia. Não estou dizendo que profecia não existe, existe. Está aqui uma pessoa que crê muito, mas tem que estar na palavra. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender? O Gálatas sem juízo. O Gálatas sem juízo. Era por que Paulo estava dizendo isso? No decorrer da mensagem a gente vai entender. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Ali Paulo estava perguntando por quê? E Paulo estava falando. Porque Paulo se preocupava com os cristãos. Paulo se preocupava com a visão das pessoas, com o testemunho, com o dia a dia. Quando ele desafiava dessa forma, ele desafiava e ia ler a palavra. Para as pessoas não se confundirem, mas ler a palavra e entender a orientação, o conselho do Senhor, que é o que eu e você tem que fazer. Respondam somente isto. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Quer dizer, ele estava debatendo, combatendo muito aquelas leis que eles iam ao pé da letra. Porque quando a gente aceita Jesus é pela fé. Jesus se apresenta a mim e a você e nos salva, não é pela lei, é pela fé. Porque pela lei ninguém jamais seria salvo. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Eu acho engraçado que ele está chamando eles de louco. Olha, crie juízo, lê a Bíblia direito, né? Não seja um crente que vai na conversa dos outros. Vamos orar, porque ler a palavra é revelação do Senhor. Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Não é. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente é fraca é que é forte. Mas quem vai para Deus e depois começar a agir pelas suas forças não vai terminar bem. A gente anda pela fé e a gente tem que ter cautela. Porque muitas coisas é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos orienta. As nossas forças vão nos levar para o abismo. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Ele só é o que vocês passaram já na vida. E as lutas que vocês passaram. E pela fé o Senhor tem ajudado, tem guiado, tem dado livramento. E eu e você tem que ter essa sensibilidade. Quantas coisas antes de Jesus se apresentar, a gente já passou. Quantas coisas a gente já passou com Cristo, Ele ali ajudando, fortalecendo, e você e eu passando. A Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Então, sem o Senhor, eu e você não chega a lugar nenhum. As nossas forças é de ser humano. Não ajuda em nada. Será que quando Deus
dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, porque vocês fazem o que a lei manda. Quer dizer, naquela lei da época, né? A gente tem que andar pelo Espírito de Deus. A gente, na hora mais difícil que a gente não vê saída, a gente tem que orar. Que o Senhor nos guia, nos fortalece, nos dá força na tristeza. Não é pela lei, não é pelas nossas forças. É pela graça, pela bondade, pelo poder do Senhor. Não será que é porque vocês ouvem a mensagem que lerem nela? Claro que sim. Quando a gente ouve a mensagem, que a gente crê nela, a gente volta fortificado. A gente volta com antibiótico para a alma, para a dor do céu, para aquela infecção da alma. E volta com a vitamina do céu para continuar. É o Senhor que nos dá força em qualquer situação. Uma perca na família, um problema financeiro, quebrou, Deus vai lhe dar força para você se erguer. Claro que você vai fazer sua parte, mas Ele, quando a gente clama, não fica numa depressão, não fica prostrado, porque Ele está ali com a força dEle nos guiando. E se a gente vive como? Pela fé. E era isso que Paulo estava querendo que eles entendessem. Lembre do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Paulo, o tempo todo, ele lutava na palavra. Ele mostrava que os homens e as mulheres de Deus passaram na palavra. E é o que eu e você tem que fazer. Não é ficar uma pessoa louca, uma pessoa bitolada, uma pessoa... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Tudo é a Bíblia, tudo é pecado. Não. É ler na palavra e o Senhor vai orientando. É ler na palavra e Deus vai mostrando o que é certo e o que é errado. O que a Bíblia diz? As más conversações corrompem os bons costumes. Você lê a palavra, mas vive no meio de escarnecedores. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso não vai acabar bem. Ler a palavra e saber se conduzir pelo Espírito de Deus. A gente deixando e ouvindo, ele conduz em qualquer situação. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Eu e você é descendente de Abraão. A gente tem que ter fé para conseguir as coisas. A gente tem que ter perseverança e fé. Antes que isso aconteça, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram as boas notícias a Abraão, dizendo: por meio de vocês, Deus abençoará todos os povos. Ele estava ali orientando. Olha, a gente tem que ter fé por conta de Abraão, que teve fé. Por meio de Abraão, o Senhor disse que ia abençoar todos, e abençoou. Era isso que ele queria colocar na cabeça daquele povo sem fé, e é isso que o Senhor está falando comigo e com você. Para você realizar seu sonho é fé. Claro que humanamente falando, a sua parte você faz. Quando chegou no seu limite, você tem fé, o Senhor abre as portas. Mas temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que crerem são abençoados como ele foi. Era o que Paulo estava orientando. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Independente do que você está passando. Não coloque dificuldades. Não olhe o empecilho como uma coisa irreversível. Porque Deus cria a situação e a vitória vem. Creia e faça a sua parte. E o impossível o Senhor faz. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Quer dizer, só quem vive pela lei. Quem vive pela lei não tem fé. Fica na maldição. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Veja o que ele diz. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. Pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Paulo explicou que não adiantava ir só pela lei da época. Os costumes judaicos. Era pela fé. Porque a Bíblia diz que se não for a graça de Deus, a gente está frito. Se não for a misericórdia dele, eu e você não receberia nada. Então não é isso, a lei é a fé. A fé em Cristo. O amor dele, a misericórdia dele foi tão grande por mim e por você.
Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como diz as Escrituras, viverá aquele que fez o que a lei manda? O povo da época estava indo pela lei. O povo da época estava esquecido da graça do Senhor, da misericórdia, da morte de cruz que ele teve que passar por eles e por mim e por você. Então, cuidado quando você se chega só às leis dos mandamentos. É a graça. É claro que a gente tem que obedecer às normas de uma igreja. A gente tem que ter coerência, equilíbrio, prudência, mas sabendo que a salvação é pela fé. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como diz as Escrituras, maldito todo aquele que foi pendurado numa cruz. Naquela época, só malfeitores é que ia para a cruz, e o Senhor foi como maldição, por mim e por você. É onde entra a nossa fé, a graça dele para nos salvar. A gente tem que ter consciência disso. Para terminar, o 14. Cristo fez isso para que, por meio de Jesus Cristo, ou não-judeus, e para que todos os recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu, que é o Espírito de Deus. Ele disse que iria, mas ia deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, foi por ele, é por ele todas as coisas. É por ele que ele abençoa a mim e a você, é por ele que a gente foi salvo. E temos que ter fé. Se a fé está pouca, peça que ele dá. Mas cuidado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Cuidado com as leis, com as normas, que não edifica. Cuidado. Leia com prudência, peça orientação a Deus. Mas é a fé. Ele fosse feito maldito na cruz do Calvário, como santo que era e que é, por mim e por você. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.